Começar hoje uma aula diferente, estou meio temeroso da aula de hoje. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, que o Senhor é bom, obrigado pelo tempo juntos aqui e nos ajuda a percebermos um pouquinho do que foi a reforma protestante e como isso tem impacto na nossa perspectiva hoje, de igreja, de como as coisas funcionam. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Turma, 1517, dia 31 de outubro, a gente marca como a data do início da Reforma Protestante. Para não deixar passar em branco, a gente tem tentado não deixar passar em branco essa data já há vários anos. Não sei quantos aqui lembram daquele bolo que a gente fez uma vez, lembram? Nos 500 anos, vocês lembram do bolo? Né? Em forma de Bíblia, né? E aí não pode comer porque tem salmonela, né? Não dá, né? Não. Desculpa, Márcia, não precisa ser tão honesta assim, Márcia. Eu queria conversar um pouquinho hoje sobre reforma. Nós não vamos, no sermão nós vamos continuar em Atos, então eu queria aproveitar hoje a escola, já que terminamos a disciplina de Introdução ao Antigo Testamento. Eu queria lidar um pouquinho com reforma protestante, numa abordagem que eu nunca fiz. E vamos ver se vai dar certo, vamos descobrir hoje, né? Então, olha que interessante, uma abordagem histórico-prática, alguma coisa assim. Então, pequena introdução. É menos a história da reforma e mais da história do pensamento da reforma, que eu quero passar rapidamente com vocês aqui, especialmente alguns pré-reformadores. E depois, e aí essa leitura que eu vou trazer para vocês é minha, ok? Então, o nível de confiança já é menor do que você vai ler em livros e tal. É uma leitura Pedro Freitas aí de como o que foi reformado e o que não foi reformado. E depois a gente vai lidar em que aspectos nós somos e talvez nós não somos mais reformados. Existe um tal de índice de reformagem? Existe isso, Júlio? Eu inventei esse índice aí. Será que isso é bom? Será que ser reformado é bom? Não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no nosso tempo aqui. Todo mundo diz, a gente diz eventualmente que nós somos igreja reformada. Eu estava numa reunião de pastores há alguns anos atrás, antes da pandemia, e ia ter um encontro de jovens na cidade, e ia ser no dia tipo 30 de outubro. E aí sempre tem que escolher, uma igreja faz a música, outra igreja prega e tal. E aí um deles falou: Pedro, você prega no dia 30. Falei: tá bom. É porque você é de uma igreja reformada. Falei: tá bom, né? E aí eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso, né? Uma igreja irmã nossa aqui. E a gente costuma dizer, a nossa igreja é uma igreja batista reformada. Alguém aqui já falou? Eu sou de uma batista reformada. Já falou, Kevin? Ninguém te perguntou nada? Então você sabe o que é, todo mundo sabe o que é. Se eu falar assim, sou de uma batista reformada, até tá meio que precisando, né, dar uns jeitos aí. O que isso quer dizer? Já pensaram nisso, não? O que isso quer dizer? E aí, o que é ser reformado? Depende, assim, alguns aspectos são muito determinantes, mas outros é difícil saber. E aí, Júlio, você que está vindo aí, é uma igreja reformada? Tá conhecendo, você é malandro, hein? Você é malandro, né? Tô conhecendo ainda. Ok, então, calvinista, a gente vai conversar um pouquinho o que é isso. Ser calvinista, então, uma soteriologia, uma teologia sobre a salvação, de linha calvinista. Mas são só os calvinistas que são reformados? Eu acho que existe um ponto anterior. Aí nós vamos lidar o que é o calvinismo e tudo mais, mas é um ponto bem provável da gente lidar. No nosso caso, é um ponto muito importante em termos de definição de uma teologia, digamos, oficial da igreja. Mas a gente vai lembrar que eu não pergunto para os irmãos: você vai ser membro, você é calvinista ou não? Não. Os irmãos sabem que a nossa igreja oficialmente adota uma soteriologia monergista, vou explicar para vocês o que é, mas os irmãos têm uma certa liberdade aí
Isso nem é pregado aqui. Já ouviram uma pregação minha? Já ouviram? Não, os 5 pontos calvinistas. Alguém já ouviu ou não? Posso dar uma aula sobre isso, mas não. Isso está por trás da nossa teologia. E sustenta algumas afirmações que são feitas aqui, mas os irmãos têm até liberdade de pensar diferente, de ensinar diferente também, mas com algumas ressalvas que eu sempre coloco na classe de novos membros, lembrando de não ir contra o ensino da igreja para não criar problemas, essa é a realidade. Agora, quando se fala de reformados, sempre pensa nos presbiterianos, né? Que antigamente a gente chamava de primos, agora são irmãos. Quando eu cresci, o pessoal chamava os presbiterianos de primos, né? Agora não, agora acho que a gente está mais. Agora o pessoal chama, os assembleanos chamam os da congregação cristã de primos, já viram essa? Não? Sempre tem as rivalidadezinhas e tal, chamam de primo, não é irmão, né? É quase irmão, é primo, né? Enfim, mas qual que é a diferença de uma igreja presbiteriana da nossa, hein, Mateus? Qual que é a diferença? Você que domina toda essa área, reformada, Jonas Madureira, não sei o que. E aí? Pedrobatismo, forma de governo. Não é Pedrobatismo, ok? É pedobatismo. Alguém sabe o que é isso? Batismo infantil. Vamos falar aqui, o pessoal compreender aqui, Mateus. O que mais? O governo eclesiástico. Mas e se a gente tiver um presbitério aqui? Ainda sem a forma da independência da igreja local. A independência da igreja local, isso é uma coisa importante. Né? Então, os presbiterianos são reformados porque não têm independência da igreja local? Mais ou menos. É um governo centralizado, mas eles não são totalmente independentes. Eles ainda assim respondem aos preconceitos. Sem dúvida. Então, peraí. Então, mas isso é ser reformado? Tem um Supremo Concílio? Já pensou nisso? Oi? Mas o aliancismo também define o que é um reformado. Eu sei que muitos aqui, eu vou ter que tratar alguns termos aqui, não todos, senão a gente não terminar. Né? Mas nós temos que definir. Os presbiterianos falam, nós somos reformados. E é interessante que existe uma conversa, né? Entre pastores, entre igrejas, uma querendo ser mais reformada que a outra, né? E aí que eu brinquei do índice de reformagem, né? Quando você está posicionado nesse índice, não, eu sou reformado e você é meio reformado. E você, sou 1/3 reformado e você, eu sou evangélico. Rapaz, e aí? É melhor, é pior? Já pensaram nisso? E a PIBA? E a IECA, a IEM e, sei lá, a Igreja do Vavá, né? Que tem ali, né? Igreja do Vavá, não tem? Casa de Carnes do Vavá, Padaria do Vavá e a Igreja do Vavá, não é isso? Assembleia de Deus, ali a gente brinca. Oi? Essa é a ração do Vavá, é isso. É casa de rações. Isso, obrigado, isso. Então, existe alguma coisa que a gente avalia? Então, o que nós temos que fazer? Outra coisa, né? Você vai lá, você fala, sou de uma igreja reformada. Isso é algum selo de qualidade da igreja? Reformada é boa, não reformada é ruim. Essa questão de ser reformado, nós temos que trabalhar bem, porque às vezes o camarada fala, sou de uma igreja reformada, você fala, e você? Não, eu não. Né? É assim que funciona? Nós temos que conversar um pouquinho, definir alguns termos. Então, e hoje eu só vou triscar isso daqui, são pensamentos que eu fui jogando aqui, então ainda não é uma coisa... O Eric Hobsbawm, que é um historiador, ele diz o seguinte: muito do que se faz da história, a gente faz a partir das necessidades do presente. Então o que o camarada está vendo? Está vendo uma disputa política, está vendo um problema econômico, e ele vai estudar história, ele busca na história o que ele está vivendo nesses problemas políticos e econômicos, e ele transfere isso para o passado no estudo dele. Isso é o que um historiador diz. Eu acho que muito do que a gente faz de teologia, às vezes é assim também. Problemas que a gente enfrenta hoje, e o sermão vai ter um pouquinho disso. A gente olha para as escrituras a partir dos problemas reais, atuais e presentes, a gente olha para as escrituras buscando como resolver esses problemas. Às vezes não são os problemas que o texto levantou, mas são problemas que o texto eventualmente deu um toque ali, e por causa daquilo que a gente está vivendo hoje, a gente desenvolve essa teologia. Eu não acho isso ruim,
desde que seja feito com alguma cautela. Mas nessa perspectiva, eu acho que às vezes a gente está buscando na história aquilo que a gente queria resolver hoje. E talvez não seja de todo ruim, mas é um pouco de como que a gente faz. Então, nós vamos tentar entender o que foi, especialmente a história da teologia reformada e de alguns pré-reformadores. Tá? Para mim, Lutero vai ser menos importante hoje. Então, eu nem sei se eu tenho slide de Lutero, já não lembro mais, porque eu fiz ontem à noite, já dormi, então não lembro. Mas eu acho que eu tenho um slide de Lutero, vou ter mais slide para Wycliffe, por exemplo, porque esses camaradas, eles trazem algumas novidades que Lutero depois ele condensa numa única proposta, que vem depois com Calvino, vem com a igreja anglicana, uma parte, com os puritanos e tudo mais. Mas vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre o que é a reforma e se a nossa igreja ela é reformada em algum ponto, ok? E como que a gente avalia se isso é bom ou ruim, se é que é uma avaliação apropriada, ok? Conversar, está escrito história da reforma, mas desculpa, é história da teologia da reforma, eu acho que é mais... Eu vou pegar alguns personagens e não sou especialista nessa área, não é minha área de estudo, mas eu usei um livro, na verdade, para preparar essa aula, que é o livro do Roger Olson, História da Teologia Cristã, da Editora Vida. Um livro muito bom. Eu espero que a Editora Vida agora... Eu lembro que um amigo meu trabalhava lá, ele falou que esse livro ele saiu com vários erros de escrita mesmo, saiu... isso aconteceu várias vezes com várias editoras. Então, a versão que eu tenho tem Nós Vai, Nós Fumo, né? Tem uns erros ali, mas eu acho que foi reeditado e agora corrigindo esses erros. É um livrão, um livro super legal, História da Teologia Cristã, e ele fala não história da reforma, nem história da igreja, mas história da teologia. Bem interessante esse livro. E tem um outro lá em casa, mas isso eu não usei para essa aula aqui. Enfim. Nós temos que entender a reforma protestante não como um fato isolado na história. A reforma protestante, aliás, tudo que acontece está relacionado a outras áreas da vida, né? A teologia está ligada à vida. Então, a reforma acontece num contexto em que muita coisa está mudando. Se a gente usar, por exemplo, como base o ano de 1517, que é quando Lutero foi lá no dia 31 de outubro, e foi com o martelo na mão, e colocou as teses na porta lá dos seus vizinhos lá, Andréas e tal, né? Então, o que provocou isso antes? Como que era a gente lida em história com processos, ok? Então, as coisas não são isoladas. Lutero acordou um dia e falou, tá tudo errado. Havia um longo processo se desenrolando e de repente desabrocha uma flor e nasce um fruto. E esse fruto é dia 31 de outubro de 1517. Nós vamos ver um pouquinho das raízes desse fruto, e são raízes mais amplas na sociedade do que só as questões teológicas. Primeiro, é um momento em que a famosa união entre igreja e Estado, especialmente igreja católica, e os líderes ali, tivemos o grande cisma da igreja aqui nesse período. Então, começa a ser questionada essa relação muito próxima entre igreja e Estado. Não está dando certo na sociedade dos anos 1300 em diante, está começando a dar muitos problemas. E mais, começa a surgir aqui as sementes do que no século XIX a gente vai estar bem estabelecido, que é o nacionalismo, que é uma força até hoje, e a gente pode conversar de história, esse aspecto é muito importante, mas as nações começam a se formar aqui, ok? Então você vai ter uma Inglaterra se formando muito cedo, você vai ter uma Alemanha se formando muito tarde, 1870, com Otto von Bismarck, e temos a Itália também muito tarde, mas o resto começa a ter um sentimento de que somos uma nação. Então aqueles feudos pequenos que perduraram por parte da Idade Média, eles começam a se juntar por algum tipo de fraternidade ou pátria ou de território, né? Ou cultural, né? Enfim. Então, você começa a ter um movimento de que as pessoas estão se unindo por motivos mais culturais e sociais e políticos, e a igreja está nesse meio e nessa complexidade política a coisa começa a ficar ruim. Temos a questão, uma mudança cultural importante, com as viagens para o Oriente, nós temos a chegada de novas perspectivas,
não só na Itália, mas especialmente na Itália, né, na região de Florença, e nós temos o Renascimento, que é um movimento cultural. E chama Renascimento porque ideias começam a surgir de que o que a Grécia foi no período pré-cristão, talvez seja um ideal de arte, de cultura, de pensamento, que deva ser resgatado. Foi um período também que se descobriram obras dos grandes filósofos, um pouquinho antes, e isso começa a ser levado dentro dos mosteiros e fora dos mosteiros, e esse pensamento influencia todo mundo, e nós temos um movimento de questionamento da Igreja Católica, da arte sacra, e um reforço do humanismo no sentido mais artístico do humanismo, o que a gente chamaria, no colégio, quando eu fiz colégio, no meu colégio era assim, tinha exatas, biológicas e humanas, ok? E eu fiz exatas, mas tinha a turma mais hippie, né? O pessoal que, né, ia de chinelo na assembleia, né? Esse pessoal fazia humanas, mas no sentido de que é uma turma mais artística. Então, essa ideia de humanas não quer dizer que eles não possam até ser cristãos, mas a gente chamaria de humanidades, né? Então, aquilo que é próprio do ser humano, especialmente na área da arte, da criatividade. E aí nós temos a turma do Da Vinci e todos esses trazendo novidades até na forma que retratavam as coisas sagradas. No ano de 1492 se descobre um novo mundo, que é a tal da América, que a gente está aqui hoje, né? Então, olha quantas mudanças começam a surgir nesse período. Então, e agora o novo mundo é uma oportunidade de se fazer dinheiro. E um sistema que era muito fechado, muito hermético, o sistema feudal, começa a se desenvolver para o mercantilismo, que depois vai chegar no capitalismo estabelecido a partir do século XIX, depois com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muito bem estabelecido com o sistema internacional, que é o que nós temos hoje, ok? Então, há um movimento econômico, as nações começam a se movimentar economicamente. Nós temos ali, e eu para ser sincero aqui, eu estou tendo que acreditar no livro, porque já faz tempo que eu não estudo história da igreja, eu dei essa aula para os irmãos em 2019, né? E minha memória não é tão boa, mas foi um momento de crise na liderança da Igreja Católica. E eu me lembro que houve 2 papas, depois um terceiro papa reivindicando o papado. Você imagina ter 2, 3 papas? Alguém que numa igreja que só tinha um representante, agora tem 2 disputando poder, depois chega um terceiro. Então há uma crise religiosa. E há uma mudança tecnológica importante com Gutenberg, que inventa a imprensa. Então você começa a ter uma produção muito mais rápida do documento escrito. Então tudo isso está acontecendo nesse período anterior à reforma, 200 anos, 15 anos, dependendo, antes da reforma. Tudo isso está vindo aqui, ok? Então a reforma vai vir num contexto de mudança. Então não está isolada de todo esse contexto. E nós temos nesse período surgindo também os pré-reformadores. Quem é esse homem simpático que está ali? Quem que é esse daí? Não? É um João. Vários Joões vão aparecer aqui hoje, né? Esse é o João. Que João? John Wycliffe. John Wycliffe. Cara, esse cara é raiz, hein? Esse cara é raiz. Ele é tratado hoje como precursor das traduções bíblicas porque ele é um inglês. Não é? Quem conhece um pouquinho da cultura inglesa, cara, eu sou fã dos ingleses, cara, sou fã. E ele questiona a Igreja Católica, ele é o primeiro grande questionador, né? Há pessoas que parece que nascem para o mundo com uma certa habilidade ou há um jeito especial de ser e às vezes nasce no tempo certo, às vezes nasce no tempo errado. Esse é o cara certo na hora errada, né? Mas é interessante que ele chega e ele questiona a Igreja Católica, especialmente na questão da salvação. Ele acha um absurdo se vender algumas relíquias, algumas questões ali, a certidão de que, olha, hoje seus pecados estão perdoados, você deixa aqui uma ofertinha, né? Tem até uma sacolinha ali, ó, que legal, né? Alguém não recebeu o negócio do Alex semana passada, não? Júlio não recebeu, a André pegou.
Pegou. Juliana, tem um para vocês aqui. Quem mais não pegou? Doutora Daisy. Então tem um aqui. Dan, depois se distribui lá, por favor. É um porta-celular, tá? Ó, que chique, hein? Mas ele ataca essa ideia de que você adquire algum tipo de benefício financeiramente ou de alguma forma para obter sua salvação. Olha, nós estamos falando de um camarada no século XIV, ok? Mais de 100 anos antes da Reforma Protestante. E ele questiona essa questão que eu falei dos 2 ou 3 papas ali no grande cisma do Oriente. E ele é um camarada que diz que o papado é corrupto. E que a igreja, olha que interessante, século XIV, a igreja não deveria ser governada pelo Papa. Deveria ser governada pelo povo de Deus e mais. A escritura devia não estar em latim, mas na língua do povo. E ele faz a primeira tradução, se não me engano foi a primeira tradução da Bíblia latina para o inglês, que não é a King James, é uma outra versão. Okay? Então por isso que ele se torna o pai das traduções, porque ele defende que a Bíblia tem que estar na língua do povo. Né? Que mais? Olha o que ele diz. Pregar o Evangelho é infinitamente mais importante do que orar e administrar os sacramentos. Ele está falando sacramentos na Igreja Católica, se não me engano, são vários, né? São 7. Os irmãos católicos podem falar para a gente quais são, por favor? Eu não lembro, não? Eu sei que nós temos a Eucaristia, nós temos o batismo, nós temos a extrema-unção, matrimônio. Aê, fala aí, Júlio, que mais? Oh, quem é mais católico aqui agora, hein? Oi? Curiosidades. Os irmãos católicos, ninguém? Ninguém? Oi? Purgatório é sacramento? Acho que não. É teologia católica. A Márcia disse que nunca foi católica mesmo. A gente percebeu, Márcia, percebemos. Se eu morrer, vou morrer pagão, porque eu não fui batizado na igreja católica. Não? Cada paróquia, olha que coisa, deveria escolher seu próprio sacerdote. E ele defendia a autoridade suprema das Escrituras em relação à fé e à vida. Esse cara só não morreu de morte matada porque ele tinha a proteção de um dos grandes lá. E ele dava ênfase, olha lá, na graça e na fé para a salvação. Né? Acho que o John Wycliffe vai estar nos esperando lá no céu, hein? Diga, Júlio. 100 anos depois, o Papa mandou alguém desenterrar os ossos dele e jogar no rio. Jogar no rio? Porque ele não seria nem cantar sem ter sido enterrado. Nossa. Ó. E aconteceu mais alguma coisa ou não? Eu fiquei preocupado agora. É mesmo? O Papa então desenterrou, falou, desenterra os ossos e joga no rio. A cinza joga no rio? Nossa, tá piorando a história. Você vai abrir mais para alguém aqui, acontece mais alguma coisa. Oi? Acho que não. Não. E eu até falei, será que o Wycliffe foi martirizado? Não, ele morreu de derrame em 1384. Eu coloquei 94, deve ser a segunda morte dele lá. Não? E ele, não sei se o derrame foi por causa disso, mas o arcebispo de Canterbury, ele não gostou da pregação de John Wycliffe. Mas por que eu estou colocando John Wycliffe e outros aqui? Nós vamos ver depois que Lutero não cria nada novo. O que Lutero faz, o famoso, né, você usa Excel, ele concatena, ele reúne, sabe a função concatenar, hein, sabe? Ele reúne o que esses camaradas falaram e ele agora tem poder político para impor isso. Essa é a grande questão. E vem um meio que discípulo de John Wycliffe, que é outro João Ganso. Hus significa ganso. O João Ganso, ele vem um pouco depois de John Wycliffe. Só que o John Hus, ele é da cidade de Praga, onde é a República Tcheca hoje, não é isso? Eu ia falar Tchecoslováquia, mas está meio datada essa frase, né? República Tcheca. E ele aprende de um homem chamado Jerônimo de Praga, né? Que foi um discípulo de John Wycliffe. E ele defende os mesmos ideais que John Wycliffe e tinha as mesmas críticas contra Icare. Todo mundo sabe o que é Icare?
Eu vou usar bastante essa sigla. Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? E John Hus então defende isso e John Hus vai ser queimado. Agora John Hus tem uma coisa a mais aqui. Ele introduz a ideia do sacerdócio universal dos crentes, a ideia de que para ter acesso a Deus basta você ser crente. Você não precisa de alguém, de um sacerdote, de um padre, intermediando esse processo. Todo crente é um sacerdote, ok? Então ele começa a defender isso e adivinha o que vai acontecer com ele? Ele é condenado à morte e ele vai ser assado na fogueira. Última frase de John Hus antes de morrer. Hoje vocês assarão um ganso. A palavra Hus, ganso. Um ganso magro, né? Mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Palavras finais de John Hus antes de ser queimado vivo. Não sei se é com 2 S ou com, acho que é com 2 S, escrevi errado ali. Quem é esse cisne que vai surgir 100 anos depois de John Hus? Quem é? 1415, John Hus morre. 100 anos depois, quem que vem? 1517. Martinho Lutero. É uma profecia antes de morrer. Olha lá, profecia, hein? Não é? Como que é essa profecia em alemão, Andréas? Não, tô brincando, não sei. Quero só falar de um último pré-reformador. Para alguns ele vai para o hall de reformadores, mas é imprecisa. É difícil classificar Erasmo de Roterdã aqui. Mas ele é um grande escritor. Ele não se considerava teólogo, mas muitos hoje têm a ideia de Erasmo como um teólogo. E ele é um grande crítico da Igreja Católica. Ele, inclusive, escreve uma sátira dizendo que o Papa, que fazia uma série de guerras, inclusive, para manter o papado, ele chega todo com a armadura lá no céu. E quem vai receber o Papa é o apóstolo Pedro, né? Porque você sabe que Pedro fica na porta do céu, né? E aí Pedro começa a conversar com o Papa e Pedro não reconhece. Qual que é a ideia dele? Olha, o Papa não vai para o céu. Essa é a ideia dessa sátira. E ele depois tem que pedir perdão, que o Papa meio que não gosta desse daí, né? Imagina, né? Coisa tão leve assim, né? E ele vai falar que Jesus é um exemplo moral e tudo mais. E ele é um dos que critica bastante a questão das indulgências, das relíquias. E ele é um dos que compreende que as pessoas deveriam ler a Bíblia de forma mais confiável possível. Ele inclusive faz uma tradução, ele faz uma compilação de manuscritos e, enfim, ele quer trabalhar com a disponibilidade das escrituras. Só que ele, por um lado, quanto à reforma, muitos não colocam ele no rol de reformadores, porque embora ele seja contemporâneo de Lutero, ele criticava severamente Lutero, às vezes publicamente, às vezes privativamente. Então, às vezes era simpático a Lutero, né, entre os amigos, às vezes criticava, mas ele nunca assumiu uma posição em favor da reforma, no sentido da reforma ser um movimento que dividiu a igreja. Ele sempre achava que a igreja deveria ser reformada de dentro para fora, e aí ele inclusive é um dos incentivadores depois daquilo que vai ser mais para frente o Concílio de Trento e tudo mais. Holandês, ele é um holandês. Holandês da Holanda, que nem você. Você sabe que o André é holandês, né? Não é? Não, você falou para mim. É ou não é? Não falou? O que era do holandês? O nome é holandês. Eu lembro alguma coisa. Que ele se faz de alemão, mas não sei não. E aí, Lutero, tá aí o nosso Lutero aí. E aí, turma, tudo bem? Falei, meninos, só ir lá, hein? Olha lá. Então, Lutero, eu acho que eu fui meio absoluto demais, não criou nada, né? Parece que ele é só um copião, né? Mas ele não precisou trazer novas realidades. Acho que talvez a grande contribuição de Lutero é ele resgatar a perspectiva da salvação pela fé,
de John Wycliffe e bateu o pé nisso daí, ok? Então, o que ele faz? Ele compila esse sentimento teológico, religioso dos últimos 100 anos, que estava presente nos pré-reformadores, e ele faz uma ruptura institucional que não é planejada. O que ele quer é uma ruptura teológica. A ruptura institucional de criar um novo movimento vem por acaso. Não era o que ele queria. As 95 teses é para reformar a igreja, não para dividir a igreja. Mas, enfim. E quais são os temas, né, que surgem com Lutero e com os demais reformadores? E aí a gente começa a brincar de o que foi a reforma no aspecto teológico para valer. Primeiro, são 3 os grandes temas que a reforma vai mexer. Primeiro, na fonte de autoridade. Mesmo correndo o risco de alguma imprecisão aqui, porque não é minha área de estudo, eu quero trazer para vocês primeiro. A escritura, nessa época, ela era tratada a partir da interpretação oficial da igreja. Não havia muito espaço para divergências aqui. E a igreja tinha a autoridade de interpretar e impor a doutrina, e o Papa também. O que acontece é que esse retorno à autoridade central das escrituras e não da igreja no estabelecimento da teologia, isso que é o grande ponto da reforma. Primeiro, as escrituras têm autoridade, não a interpretação oficial da igreja. Segundo aspecto da reforma, segunda área da teologia que a reforma tratou, essa questão de venda de indulgência, de você consegue ir para o purgatório, Márcia, sabe? Isso de que você de alguma forma pode contribuir para a sua salvação, um certo sinergismo aqui. Isso é algo que os reformadores quase que unanimemente se levantaram contra isso. Salvação é pela fé, então a salvação é por meio da fé, a salvação é por causa da graça, a salvação é com base na obra de Cristo. Esses 3 aspectos da salvação, o meio é a fé, a causa é a graça e a base é a obra de Cristo. E a ideia de Jesus como o único mediador, ok? E mais, o padrão monergista vai dizer o seguinte: a iniciativa da regeneração, do novo nascimento, ela é sempre divina e só divina, não é com contribuição humana, ok? E último aspecto, na eclesiologia, havia o clero como o corpo autorizado da igreja, as escrituras em latim, e agora, em tese, e isso é importante que eu vou falar, em tese, a reforma defendia o sacerdócio universal dos crentes e a escritura na língua comum. Isso é o que foi reformado, pelo menos em tese, ok? A reforma foi completa, turma? O que vocês acham? Foi completa? Não foi completa? Não foi completa? O que faltou? Na minha opinião, não foi completa. O que faltou? O que faltou reformar? Vocês pensaram já? Pensou? O que faltou reformar? Nas escrituras. Com muito cuidado aqui. Sim, a reforma coloca as escrituras num patamar que nenhum outro documento tá, mas eventualmente uma ou outra denominação colocou como mecanismo auxiliar das escrituras, subordinado a elas, algum tipo de confissão, lecionário, 39 artigos, algum documento, que não é necessariamente ruim, ok? Mas eventualmente, em alguns contextos, cara, é demais. Há igrejas que você vai na EBD, e a EBD nós vamos estudar confissão de fé de 1689. Fica 10 anos estudando, né? Então, para mim é um pouco demais. Para mim é um pouco demais. A confissão de fé é importante para nos dar alguns alicerces, algumas raízes, mas ela não é palavra de Deus. Soteriologia, beleza? Na eclesiologia, na minha opinião, eu acho que faltou reformar alguns aspectos aqui. O que eles mantiveram? A ideia dos sacramentos.
Não são 7, agora na igreja presbiteriana são 2, talvez 3. Mas 2 com certeza, o batismo e a ceia. Diga, Andrés. Então, o matrimônio. Eu não lembro, para ser sincero. Alguém lembra? 2, né? 2. Então, a administração dos sacramentos. Olha, não, a gente defende o sacerdócio universal dos crentes. Ok, quem que pode servir a ceia? Ah, não, tem que ser presbítero ou pastor. Não? Tem que ser sacerdote na igreja luterana. Não? Quem pode fazer casamento? Não, tem que ser pastor. Tem que ser reverendo. E alguma estrutura da igreja manteve a perspectiva a igreja meio num sistema papal. Você não tem um liderando, mas você tem um órgão liderando igrejas, denominações que são assim: a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja metodista. São igrejas que têm uma estrutura eclesiástica muito parecida. A Assembleia de Deus é assim, não conta para eles, não? Mas que tem uma estrutura que é quase um papa ou um grupo papal cuidando de todo o resto, ok? Enfim, é claro que com suas adaptações. Então, na minha opinião, é Pedro que está falando isso, não é palavra de Deus, não é um historiador da igreja. Eu acho que faltou mexer um pouquinho melhor nessas áreas aqui. Então vamos pensar o que são essas igrejas hoje. Algumas dessas que vêm diretamente, bem mais diretamente da reforma do que nós. A igreja luterana, a igreja anglicana e os presbiterianos. O que eles mantêm? Salvação por meio da fé, por causa da graça, com base na obra de Cristo. Beleza? Escrituras como base de fé e as confissões como apoio. CFW, qual que é? Confissão de Fé de Westminster, ok? No caso da luterana, anglicana, 39 artigos. Os luteranos com Augsburg, tem uma série de documentos luteranos, o Catecismo Menor de Lutero e tudo mais. Eles mantêm, todos esses 3 aqui e alguns outros, o batismo infantil e muitas vezes por aspersão. Talvez uma outra seja por emulsão, alguma outra coisa assim, mas normalmente não é por imersão. Eles inclusive vão dizer que o batismo por imersão, praticado pela Igreja Batista, é uma inovação, embora tenha base no Novo Testamento, é uma inovação posterior, porque a história da igreja inteira foi por aspersão, o que é difícil de estabelecer, ok? É difícil estabelecer tanto um lado como o outro. Oi, diga. Sim. Sim, que precisa ser confirmada depois na profissão de fé no futuro, de fato. Né? É uma das formas de compreender. Posso ser honesto com vocês? Embora... Não, então, faz sentido, esse é o problema. Teologia mais complexa, né? Eu gostaria que fosse, essa é bobagem, mas não é. É convincente, alguns argumentos são convincentes. Eu conheço muito pouco, o que eu conheço, eu tenho estudado numa faculdade presbiteriana agora, mas é uma leitura de muitas continuidades entre Antigo e Novo Testamento, que não é de todo ruim. Eu acho que a gente tem que aprender algumas continuidades. Às vezes eu vim de uma matriz só de descontinuidades, né? Você tem o antigo, acabou o antigo, morreu, pode rasgar, joga fora, né? Agora você lê o novo, né? Eu acho que a gente pode ser um pouco mais equilibrado nessa relação dos testamentos. Às vezes, entretanto, você pega... o camarada vai defender a igreja de Jesus no Antigo Testamento. Para mim é demais. Para mim é demais. Ok? E aí o camarada pega a circuncisão no Antigo Testamento, que agora é o batismo, meio que o batismo novo. Para mim é demais. Ok? Mas enfim. Mas eles fazem assim. Manutenção dos sacramentos. Somente os sacerdotes podem ministrar os sacramentos. E... algo que eles vão lidar, que é o princípio regulador do culto, ou seja, só o que a Bíblia ordena pode ser feito de forma positiva, pode ser feito no culto, e os anglicanos o chamado princípio normativo do culto, que é o que a Bíblia, se a Bíblia não diz nada contra, você pode fazer no culto. E os batistas? O que eles pegam desse período? Então, só a Escritura pega, Batista pega, Igreja Batista pega, legal. Salvação pela fé e pela graça, pega? Sacerdócio universal.
Na Igreja Batista, Igor, você pode ministrar a ceia? Pode sim, claro que pode. Ô, louco, pode sim. Né? É interessante que a gente tem menos... o sacerdócio universal, ele é mais visível. Né? Princípio normativo do culto, eu coloquei aqui com ressalvas, que tem Igreja Batista que tem o princípio regulador do culto. Nós pegamos agora de movimentos pós-reformados, o que eu chamaria de congregacionalismo mais puritano, que é uma aplicação do sacerdócio universal dos crentes, então é a igreja que toma decisões. O credo batismo, eu coloquei anabatista, mas cara, isso é tão complexo, mas John Smith, que foi o primeiro batista do mundo, né? Não foi John Baptist, não, foi John Smith. Ele vem de uma matriz cuja influência, teve alguma influência anabatista, ok? Mas isso é polêmico, né? E eles pegam a independência da igreja local de John Wycliffe. Interessante, né? Agora, eu vou ter que terminar a aula em 5 minutos, tenho que correr um pouquinho aqui. Esses são os batistas gerais. O que são os batistas gerais? Eles surgem 100 anos depois da reforma. Vai tocar buzina aí, pai? Vai tocar buzina ou não? Não, então não. Tá bom. Então ninguém vai assustar não, tá? Pode entrar aí. O carro do meu pai faz um buzinaço assim, né? Só é ligar o alarme, né? Então, vai ficar sem alarme, dona Ângela. Chegando de São Paulo agora? Vocês são? Ô, louco, nossa. Seu Osmar Barrichello, hein? É, isso aí. Foram para São Paulo, voltaram, passaram em casa, fizeram o almoço, né? Almoçaram e vieram, né? E votaram também. Então, em quem? Não quero saber, tô brincando. Essa pergunta é constrangedora, não é? Cara, vote quem você quiser, esse é o problema seu. Vote com a sua consciência em paz e tudo mais. Enfim, esses são chamados batistas gerais porque eles adotam uma soteriologia mais livre ou mais aberta. Eles não são calvinistas aqui, quando a Igreja Batista surge. Mas vai surgir os batistas particulares, que roubam mais um aspecto aqui da reforma de Lutero, especialmente, que é, na regeneração, Deus atua sozinho. Esses são batistas calvinistas, ok? No nascer de novo, nessa perspectiva, o ser humano não apita. Ele vai exercer... Então, a gente vai dizer na teologia monergista o seguinte: a regeneração precede a fé. Em outras palavras, o nascer de novo precede a fé. A gente lida com isso numa aula de teologia que vocês vão ter comigo no nosso curso aqui. Ok? E essa parte eu gasto bastante tempo falando de a regeneração precede a fé. Você lembra disso ou não? Lembra? Você lembra, Sérgio? Então tá bom. Então vocês perguntam para o Júlio e para o Sérgio da regeneração precede a fé. Eu tenho esse gráfico, eu não vou ter tempo de passar para vocês hoje, do que define o monergismo e o sinergismo. Ok? Mas só para vocês entenderem, né? No monergismo, a decisão está aqui. O homem participa da salvação na regeneração? Se você diz sim, você é sinergista, você vai estar aqui em cima. Se você dizer não, o homem não participa no nascer de novo, é Deus quem faz. E aí lá em cima você vai ser ou um pelagiano, que não é algo bom, ok? Ou um arminiano clássico, ou um molinista, ou alguma coisa intermediária. Aqui embaixo você vai poder ser um calvinista supralapsariano, um calvinista infralapsariano, um amiraldiano, ok? Então aí depois a gente conversa um dia sobre isso. Mas seja como for, os reformadores estão aqui, ok? E aí eu quero terminar respondendo a pergunta. Não quero falar da IPB, não quero falar das batistas gerais, quero falar da nossa igreja agora. Quais desses aspectos da reforma a gente defende? Primeiro, sola scriptura. Isso foi muito forte nos reformadores, nos pré-reformadores com John Wycliffe, muito forte em Lutero, muito forte em Calvino, muito forte na gente. Na nossa igreja, o padrão de fé é a Escritura. Você pode até discordar na interpretação da Escritura, a gente entende que há interpretações divergentes possíveis. Algumas não, outras sim. Algumas a gente
numa questão fundamental, a gente pode até classificar como heresia, mas normalmente no meio cristão, evangélico, as divergências são em outros campos. É um pentecostal, não pentecostal, um arminiano, um calvinista, e a gente classifica de outra forma, são posições diferentes, não necessariamente um erro, ou às vezes até um erro, enfim, mas há classificações. Jesus não é Deus, isso aqui a gente não brinca, isso aqui é muito sério, ok? Mas só a Escritura, a gente entende que as confissões têm o seu valor. A gente tem uma breve confissão de fé no site da igreja, está lá o que a gente acredita, e pode ser que a gente tenha cometido algum erro ali, pode ser que a gente mude algum ponto ou outro, mas eles são um pouco da nossa história que a gente crê neste momento. E a gente vê as confissões, 1689, Confissão Batista, como documentos históricos importantes do que é uma igreja batista e tudo mais, ok? Salvação pela graça, por causa da graça, por meio da fé. Nós, na nossa igreja, nós não somos nem arminianos, nem molinistas. Temos uma soteriologia definida em termos de liderança da igreja. E nós entendemos que Deus atua sozinho na regeneração, ok? Nós entendemos que o ser humano atua com a sua responsabilidade em resposta ao que Deus faz, ok? A gente não anula a responsabilidade humana, mas nesse ponto a gente é o que chamaríamos de calvinistas, ok? De 5 pontos, inclusive. Nós rompemos com o catolicismo aqui na igreja, rompemos, né? Nós entendemos que batismo e ceia são memoriais, não são sacramentos. Eu entendo a leitura dos reformados que dizem que são sacramentos, entendo. Nós estamos meio que no meio do caminho na nossa igreja. Acho que já conversei um pouquinho com vocês que nós temos uma perspectiva da ceia memorial ampliada. E esse ampliado, um dia eu converso para vocês o que é, uma aula inteira para a gente conversar sobre esse ampliada, né? Temos um culto teocêntrico, ok? Que é também uma marca da reforma, que não deu tempo da gente conversar, mas em que Deus é o centro do culto. Nós não fazemos culto para incrédulo aqui. Nossa, vamos pensar de como que, né, vai ser uma armadilha. A gente você leva a pessoa e não... Não, a gente não pensa assim, né? O ambiente tem que ser confortável para o incrédulo se sentir à vontade. Não, a gente não pensa assim. O culto é para crentes que querem adorar a Deus, porque Deus é o foco do culto. Isso é bem reformado, ok? Nossa igreja não é pentecostal. Pentecostal não é parte da reforma. Pentecostalismo não compõe a reforma. É algo do século XX. E é isso. Quero terminar então falando desse tal do índice de reformagem. Gente, não tem um índice de reformagem. Não tem. O que nós temos que avaliar é, daqueles aspectos mais importantes da reforma, a escritura, a soteriologia e a eclesiologia, se a gente entende que foram mudanças boas e a gente entende assim, é quanto que uma igreja, ela entende as escrituras como palavra de Deus, a salvação pela graça e pela fé como método de salvação, um certo monergismo aí que para a gente é interessante e importante. Eu entendo o sinergismo, né, os arminianos e o molinismo, voltando um passo atrás daquilo que foi ruim da Igreja Católica, mas é uma leitura pessoal, enfim. E nós defendemos o sacerdócio universal. Isso são coisas importantes aqui numa igreja, e essa visão sacramental, para mim, ela cria mais problemas do que benefícios, né? Então, eu diria o seguinte: ser reformado não é um selo de qualidade, ok? Existem igrejas teoricamente, com essa ideia, somos reformados nessas áreas que eu trouxe para vocês, e que são ruins, dá vergonha. Por outro lado, uma igreja que não sustenta esses pilares, escrituras, salvação dessa forma, sacerdócio universal, é difícil encontrar uma igreja boa que não sustente esses pilares, bem difícil. Então, avaliar nesses aspectos se uma igreja ela defende essas coisas, cara, é um bom começo. Como que é a sua perspectiva bíblica aí na sua igreja? É palavra de Deus? Existe algum outro documento que tem um peso tão importante? Como que é a questão da salvação? Quem que toma a iniciativa? Como que é a questão do sacerdócio universal dos crentes? Eu acho que saber essas coisas é um bom começo.
ter essas coisas é um bom começo. Agora, eu termino com essa frase. Mas um bom começo não é garantia de uma boa igreja. Bom intervalo para vocês.